Olá, oitavo! Eu vou passar aqui para vocês essa atividade, esse vídeo, que vai corrigir as atividades de vocês da semana do dia 29 de junho até dia 3 de julho. Essa atividade já era para ter mandado para mim, mas se tiver algum aluno que quiser mandar depois da correção, pode mandar, não tem problema, eu ainda estou aceitando, tá bom? Então, a primeira atividade, ele fala assim para vocês, né, que nós vamos estudar as grandezas direta e inversamente proporcionais, e ele pede lá na atividade 1.1 para classificar os itens como sendo diretamente proporcional ou inversamente proporcional. A primeira que ele pergunta é a medida de um lado de um quadrado e seu perímetro. Então, eu já até deixei desenhado aqui, né, um quadradinho e um quadrado maior. Então, nós vamos fazer a demonstração para a gente poder entender isso daqui. O lado, vou pegar o lado do quadrado aqui, é igual a 1, do pequenininho, tá? Isso vai fazer com que o seu perímetro seja igual a 4 e a sua... Não, só pede perímetro, né? Lado e perímetro, tá certo. Seja perímetro igual a 4. Eu vou dizer agora que o lado do maior vai ser igual a 2, eu dobrei. O perímetro vai ser igual 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8. Vai ser 8, tá? Então, olha, você percebe que você dobrou o lado, você dobrou o perímetro. Então, nesse caso, nós vamos dizer que existe uma proporcionalidade direta entre lado e perímetro do quadrado, certo? Então, ó, dobrei o lado, dobrou também o perímetro. Então, existe sim uma proporcionalidade direta entre o lado e o perímetro do quadrado. Letra B. O tempo que o automóvel leva para percorrer uma certa distância e sua velocidade média. Então, quando nós estudamos isso ano passado, eu falei bastante para vocês montar uma frase. Se você tiver a palavra mais e maior na mesma frase, diretamente. Mais e menor, inversamente. Então, ó, quanto... Ele está falando da velocidade média e o tempo. Então, ó, quanto maior a velocidade do automóvel, menor o tempo. Então, eu falei a palavra maior velocidade, menor o tempo, eu tenho uma proporcionalidade. Opa. Aqui eu tenho uma proporcionalidade inversa. Então, eu tenho aqui uma proporcionalidade inversa. Eu usei as duas palavras diferenciadas, maior velocidade, menor o tempo. Agora, nós vamos ter aqui, né? Deixa eu só baixar aqui. A quantidade de funcionários de uma fábrica e o número de produtos fabricados. Então, eu vou montar uma frase de novo. Quanto mais funcionários se tem, mais produtos são fabricados. Então, se eu tenho lá 10 funcionários, eu consigo produzir 1000 produtos. Se eu tenho 20, eu consigo produzir 2.000. Então, se eu usei quanto mais funcionário, mais produto, então eu tenho uma proporcionalidade direta. Nesse caso, mais e mais, proporcionalidade direta. Letra D. A distância percorrida por um veículo e a quantidade de combustível usada. Quanto maior a distância percorrida, mais combustível vai ser usado. Não tem como ser inversa, né? Imagina, quanto mais você andar, menos combustível. Não tem lógica. Então, como eu tenho maior a distância, mais combustível, então eu tenho também uma proporcionalidade
direta nesse caso. E letra E, quantidade de trabalhadores e a construção de um muro, sendo mantido o mesmo ritmo de trabalho. Quanto mais trabalhadores, menos tempo. Ah, não, desculpa, não está falando em tempo, está falando em construção do muro. Quanto mais trabalhadores, maior fica esse muro. Então, mais e maior também uma proporcionalidade direta. Esqueci de um R aqui, ó. Quanto mais trabalhadores, maior a construção. Então, proporcionalidade direta. 1.2. Veja a tabela que descreve o mesmo percurso realizado por 3 meios de transporte diferentes. Patinete, ele leva 160 minutos, uma velocidade de 20 km por hora. Isso para percorrer a mesma distância. A moto, 80 minutos, numa velocidade de 40 km por hora. E um carro, 40 minutos, numa velocidade de 80 km por hora. As grandezas presentes nessa tabela são diretamente ou inversamente proporcionais. Justifique sua resposta. Então, olha o que acontece aqui, ó. Você percebe que aumenta a velocidade, 20, 40, 80, você está aumentando a velocidade. E aqui está diminuindo o tempo. Então, 160 minutos, 80 minutos, 40 minutos. Então, ó, o que nós temos aqui? Quanto maior a velocidade, menos tempo. Maior velocidade, menos tempo. Então, aqui nós temos uma proporcionalidade. Então, vamos colocar lá. A tabela apresenta uma proporcionalidade inversa, tá? Quanto maior a velocidade, menor o tempo. Vamos para 1.3. Agora, observe na tabela como estão associados os valores e a quantidade de um determinado produto. Deixa eu pôr isso daqui para baixo, fica mais fácil. Aqui. Então, o valor, se você comprar 3 produtos, você vai pagar 210. Se você comprar 6, que é o dobro de 3, você vai pagar 420, que é o dobro de 210. 12 produtos, 840, 24 produtos, 1.680. Letra A. Como pode-se observar, o valor a ser pago é diretamente proporcional. Quanto mais produto, maior o valor. Por quê? Por que ele é diretamente proporcional? Porque observamos que quanto mais produtos se compra, maior o valor a ser pago, né? Então, por quê? Porque a gente está observando, quanto mais você compra, mais você vai pagar. B. Escreve uma sentença algébrica que relacione o valor a ser pago e a quantidade de produtos. Então, ele pede para a gente escrever o nosso famoso amigo, nosso X ou nosso Y aqui, né? Então, nós sabemos que se eu comprar 3 produtos, eu vou pagar 210. Então, o que está variando aqui? A quantidade de produtos com o valor. Mas eu preciso saber quanto que é cada valor, quanto que é cada produto. Então, olha, eu vou pegar o auxílio da calculadora aqui, ó. 210 dividido por 3 produtos, que vai dar 70. Então, cada produto vale R$70. Então, ó, como que eu vou escrever uma sentença algébrica? 70x. Por um igual aqui. Então, 70 vezes 1 produto, R$70. Vezes 2 produto, 140. Vezes 3 produto, 210. Então, eu já escrevi uma sentença matemática. A sentença algébrica, né? Quanto uma pessoa irá pagar caso ela compre 18 unidades? Vou colocar aqui, ó, 70x vai ser igual 70
vezes 18. E agora eu vou fazer a conta. 70 vezes 18, que vai dar 1.260. Então, se ela comprar 18 unidades, ela vai gastar 1.260. Encontre a quantidade de produtos que uma pessoa poderá adquirir ao pagar 3.360. Gente, olha que interessante, ó, se você tem 70x, você não sabe quantos produtos são, mas você pagou 3.360, certo? Então, você vai essa operação inversa. Se daqui para cá você multiplicou e chegou nesse valor, então você daqui para cá você vai dividir. Então, como que você vai fazer, ó? Você vai fazer isso daqui, ó. 3.360 dividido por 70, que vai dar, vou pegar a calculadora, 3.360 dividido por 70, que vai dar 48. Então, significa que essa pessoa comprou 48 produtos, certo? E qual o valor de um produto? A gente já calculou. Então, cada produto vale R$70. Tudo bem? 1.4. Funcionário de uma empresa irá encher um tanque 200 centímetros de altura com água. Para isso, fará uso de uma torneira cuja vazão constante obedece à expressão A igual 5T, em que A representa a altura da água dentro do tanque e T os minutos que a água leva para atingir essa altura. Junto com o colega de turma, construa o gráfico que relaciona as duas grandezas. Analise os produtos obtidos por vocês e respondo por essas grandezas são diretamente e inversamente proporcionais. Bom, não dá pra gente fazer junto aí, né? Não tem como a gente fazer junto nesse momento, mas dá pra gente analisar se é um produto diretamente ou inversamente proporcional, tá? Então, o que ele fala? O funcionário vai encher, né, esse tanque aí com água, né? A representa a altura e T os minutos. Então, o que nós vamos pensar aqui, ó? Que eu tenho 5 centímetros a cada minuto, não é isso? T em minutos, então a cada minuto. Então, passou 1 minuto, eu vou ter 5 centímetros. Passou 2 minutos, 10 centímetros. Passou 3 minutos, 15 centímetros. E assim vai. Passou 20 minutos, 100 centímetros. Então, eu tenho aqui uma proporcionalidade direta. Tá? Se a gente quiser fazer o gráfico, dá até pra gente montar um gráfico aqui, ó. Vou montar um gráfico aqui pra vocês. Deixa eu pegar os... Então, aqui, ó. É aí que eu tenho que ter espaço aqui. Aqui. Vou montar um outro gráfico aqui. Tá? Então, aqui, olha, o que vai acontecer? Eu vou ter um gráfico aqui, ó. Se ele tem... O gráfico vai ficar assim, ó. Se ele tem... aqui, eu posso pôr aqui como sendo... Aqui não, difícil. Aqui ele vai ser o tempo e aqui ele vai ser a altura, né? Então, ó, ele passou 5 minutos, 5 vezes 5, 25
centímetros. Ele passou 20 vezes 2, 100 centímetros. Então, o gráfico ele vai ficar nesse formato aqui, tá bom? 1.5. Elabore 3 problemas seguindo as orientações a seguir. Um problema que envolva duas grandezas diretamente proporcionais. Então, nós podemos colocar assim. Vamos pensar em alguma coisa que a gente já até trabalhou, né? Vamos pensar assim, ó. Quanto mais funcionários trabalhando, mais na realidade, não. Eu tô fazendo errado, né? Ele pede problema. Então, nós vamos colocar assim, ó, problema, ó. Vou colocar qualquer problema aqui, ó. 10 funcionários produzem 300 objetos por dia. Quantos objetos seriam produzidos se fossem 30 funcionários? Então, aqui é um problema, né? 10 funcionários produz 300. E se fosse 30? Né? Então, é um probleminha. É uma proporcionalidade direta. Por quê? Porque quanto mais funcionários eu tenho, eu não vou poder diminuir a quantidade de objetos. Não vai aumentar também. Então, aumentei os funcionários, vai aumentar a quantidade de objetos. Então, mais um problema que envolva duas grandezas inversamente proporcionais. Então, vamos pensar aqui duas grandezas inversamente proporcionais. Vamos pensar nessa linha aí dos funcionários, né? 10 funcionários. Eu gosto de colocar próximo das atividades, porque daí vocês conseguem enxergar quando tem uma diferença de um para outro. Então, 10 funcionários produzem 300 objetos no dia. Agora, nós vamos mudar a pergunta, porque ali ele falava assim, quantos objetos seriam produzidos se fosse 300 funcionários, né? Agora, nós vamos mudar a pergunta. Vamos perguntar assim, ó. 10 funcionários produzem 300 objetos por dia. Agora, vamos perguntar assim. Quantos funcionários seriam necessários para produzir vamos por aqui, ó, a mesma quantidade de objetos em meio-dia? Então, ó, necessários, faltou um S aqui. Então, num dia, ele produz 300 objetos, 10 funcionários. Mas e se eu quisesse fazer em meio-dia? Eu preciso de 300 objetos, mas em meio-dia. Eu teria que aumentar o número de funcionários, né? Então, aqui é uma proporcionalidade inversamente proporcional. Por quê? Uma proporcionalidade inversa. Por quê? Quanto mais funcionários, mais eu vou produzir, né? Ou, como a gente fala em tempo aqui, quanto mais funcionários, menor o tempo, certo? E daí ele pede agora pra gente um problema que envolva duas grandezas, mas que não haja proporcionalidade, tá? Então, eu vou escrever aqui, ó. 10, vou continuar na mesma linha. 10 funcionários produzem 300
objetos por dia. Quantos objetos serão vendidos? Então, olha a pergunta, ó, tá vendo que o início das frases todas são iguais. Só foi mudando o contexto dela, porque um pede para ser diretamente, o outro inversamente, e isso daqui é uma coisa que não tem nada a ver. Então, 10 funcionários produzem 300 objetos por dia. Quantos objetos serão vendidos? Tem alguma relação? Não tem. Não tem como eu saber se eu vou vender um objeto, eu não sei nem que objeto que é esse, se é uma coisa fácil de ser vendida, se não é, né? Então, uma coisa não tem proporcionalidade. A quantidade de produção do objeto nessa empresa, nessa fábrica aqui, não vai diferenciar aquilo que são vendidos, tá bom? Eu quis fazer tudo igual, tudo com o mesmo início aqui, para vocês poderem entender a diferença real de cada um. 1.6, a área de um retângulo é de 36 centímetros quadrados. A tabela abaixo nos mostra algumas possibilidades de obter a tal área relacionando a medida do comprimento e da largura. Deixa eu colocar na próxima página para ficar tudo junto. Bom, então ele fala aqui para nós, né, que a área do retângulo é de 36. A tabela mostra as possibilidades que eu tenho para essa área, né? Aqui eu tenho 18 vezes 3, 36, 12 vezes 3, 36, 9 vezes 4, 36, 6 vezes 3, 36. Escreva a sentença algébrica que relacione o comprimento C e a largura em centímetros. Então, ele quer saber como que eu vou escrever isso daqui, tá? Então, eu vou escrever comprimento vezes largura. Ele quer pedir o comprimento C e largura X em centímetros. Então, eu vou escrever C vezes X tem que ser igual a 36 centímetros quadrados, tá? Então, essa daqui, deixa eu pôr aqui no meio, essa daqui é a minha resposta, ó, comprimento vezes largura tem que dar 36 centímetros quadrados. Aí ele pergunta para nós, a medida do comprimento e a largura desse retângulo são diretamente proporcionais? São inversamente proporcionais? Ou não há proporcionalidade? Então, olha, como eu tenho aqui, ó, 18 e 2, você pode perceber, ó, que o 18 dividiu pela metade, ó, tá vendo, ó? Ó o que aconteceu aqui, ó. Esse 18 dividiu pela metade, mas esse 2 multiplicou por 2. Tá dando para perceber isso? 18 dividido por 2, 9. 2 vezes 2, 4. Então, se um diminui e o outro aumenta, eles são inversamente proporcionais. São inversamente proporcionais. Certo? Quando eu tenho uma multiplicação de valores, eu tenho uma proporcionalidade inversa. A atividade 1.7, ela foi trabalhada lá no Centro de Mídias. Algumas outras aqui também, mas quem está assistindo às aulas viu essa atividade lá. O gráfico a seguir relaciona o valor pago de acordo com o peso, né, que é a massa, adquirido do tomate. Agora analise o gráfico a seguir e responda aos itens propostos. Bom, se você comprou 1 kg de tomate, você pagou R$ 1,50. Mas e o preço de 2 quilos? Vou seguir o meu gráfico aqui, ó. Quanto que eu paguei? R$ 3,00. Então, vou anotar aqui, ó. R$ 3,00, certo? E qual o valor pago por 5? Então, eu vou lá, ó. Vou seguir o meu gráfico, olha. 5, 7,50. Então, vou colocar aqui. 7,50. É uma proporcionalidade direta. Olha o gráfico como que fica, ó. Quanto mais quilos de tomate eu compro, mais eu vou pagar. Aí ele pergunta, e se quanto pagarei se eu levar 7 quilos? O 7 aqui não tem, mas eu consigo calcular. Como que vai ser? 1 quilo é 1,50. Então, eu vou dizer que 1,50 vezes x, certo?
vai dar o meu valor. Mas eu quero 7 quilos, então 1,50 vezes 7. Vamos pegar a nossa calculadora. 1,50 vezes 7, que vai dar 10,50. R$10,50. Então, eu vou pagar R$10,50, tá? Como você classificaria essa grandeza? Quanto mais tomate, mais eu pago. Então, seria uma proporcionalidade direta. Bom, aqui é a última questão. Espero que vocês tenham entendido, compreendido como que é para ser feito. Se tiver alguma dúvida, me procura, conversa comigo no grupo do WhatsApp, ou então pode ser particular, não tem problema, eu não ligo de vocês me chamarem lá, tá? Tira as dúvidas. Os alunos que não entregaram ainda, pode me entregar, estou aguardando, tá? E qualquer dúvida pode me chamar. Tchau, até a próxima vez.